queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Devocional Rema 365. Hoje iremos estudar o livro 1 Crônicas, dos capítulos 17 ao 19. No capítulo 17, o rei Davi começou a pensar no que mais ele poderia fazer pela causa do Senhor. Vamos ver o que a Bíblia diz nos versículos 1 e 2 do capítulo 17. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se encontra em uma tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Quando descobrimos o nosso propósito nessa vida, o nosso eu, o nosso conforto pessoal deixa de ser a nossa prioridade e passamos a olhar para o legado que iremos deixar nas próximas gerações, na vida de outras pessoas. E foi exatamente isso que o rei Davi fez. A Bíblia mostra que o Senhor revelou a Davi, através do profeta Natã, que não apenas o seu filho Salomão iria construir o templo, mas revela que o rei Davi seria conhecido por todas as gerações. E foi exatamente isso que ocorreu. O rei Davi é o rei mais amado de todo Israel e mais conhecido por toda a humanidade. Suas conquistas e escritos se tornaram mais conhecidos em todo o mundo por inúmeras gerações. É através da descendência de Davi que nasceu o Rei dos Reis, Jesus Cristo. A gente vai ver também no capítulo 17 que nos versículos 7 ao 14 a promessa de Deus a Davi. No versículo 7 diz assim: Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Essa é a promessa de Deus a Davi. Versículo 8: Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. No versículo 11: Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Versículo 14: Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. O autor, com esse texto, deixa claro para o povo que a nação de Israel nunca poderia ser apagada da história. Por mais difícil que a situação, querido, estivesse, a promessa de Deus é que tudo ficaria bem. Davi ora ao Senhor e agradece pela sua bondade. A maior parte da sua oração foi ação de graças pelo que Deus havia prometido. Então a gente vai ver agora nos versículos 16 e 17 a oração de Davi ao Senhor, uma oração de ação de graças. Versículo 16: Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família para que me trouxesse a este ponto? E como se isto não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância,
ó Senhor Deus. No versículo 20 diz assim: Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. O mais importante na oração de Davi é que ele reconhece a grandeza de Deus. Davi, ele reconhece a grandeza do Senhor, quando ele diz no versículo 20: Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. No capítulo 18, queridos, vamos ver as conquistas militares de Davi. Davi, ele tinha consciência que toda a batalha que ele vencesse, no final traria glórias ao Senhor. E todas as batalhas que ele fosse, no final traria glórias para o próprio Deus. Então, da mesma forma que o rei Davi, diante do Senhor, ele tinha consciência da grandeza do Senhor, e que a gente possa ter essa mesma consciência, que possamos ter os mesmos sentimentos de Davi, em dar glórias a Deus em tudo que realizarmos, que possamos dar glória ao Senhor em tudo que realizarmos. Amém?